Vamos então entender essa passagem de Êxodo 12, a partir do versículo 1, e a gente vai entender então, dentro desse contexto que eu acabei de falar para vocês, que a semana que antecedeu a morte de Jesus fala muito sobre essa passagem, que é a instituição da Páscoa, né? Então, quando a gente olha para a festa da Páscoa, a gente precisa entender que existe tanto a parte da simbologia quanto a parte do cumprimento dessa festa, que foi exatamente em Cristo Jesus, ok? Então, o cumprimento da Páscoa já aconteceu na morte de Cristo, que era esse cordeiro pascal, que era esse cordeiro que tiraria o pecado do mundo, que traria essa redenção, que traria essa libertação. Vamos entender então, vocês vão ver aqui dentro da palavra exatamente o que Deus está dizendo a Moisés, está dizendo ao povo que eles celebrariam uma festa. É engraçado que pela libertação eles celebrariam uma festa, né? Parece até contraditório isso, debaixo de um jugo tão terrível que era a escravidão naquele momento que o povo de Deus estava vivendo no Egito. Deus diz a eles que eles sempre celebrariam uma festa, que era exatamente a Páscoa, que era esse momento da libertação. Então, a primeira vez que o povo de Deus ouve essa palavra sobre libertação está aqui em Êxodo 12, 1, que é a sombra do que Jesus faria, então, no momento da crucificação. Bora lá? Então, essa palavra Páscoa, né, no hebraico é pechá, né, que é a questão dessa libertação, que é essa passagem, né, entre o império das trevas para o império do Filho do seu amor, para o reino do Filho do seu amor, né? Isso é Páscoa, é essa passagem, é esse estado entre escravidão e libertação. Isso que é o significado de Páscoa. Então, muito diferente do que a gente ouve no meio religioso muitas vezes, ou até principalmente no mundo secular, né? O que eu falando de mundo secular? O que as pessoas dizem de Páscoa é totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus nos mostra que é, e o que a gente como cristão deveria ter na mente todas as vezes que a gente fala sobre Páscoa, todas as vezes que a gente fala sobre sacrifício, sobre a própria passagem da Páscoa, ou o que é a Páscoa, a gente deveria ter em mente essa passagem de Êxodo 12, e nós deveríamos ter, então, a crucificação de Jesus muito clara como esse sacrifício de redenção, como essa passagem que a gente vai entender. Então, Êxodo 12, versículo 1. Eu vou agora lendo o versículo e a gente vai trazendo a explicação a respeito disso para a gente entender. Versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. Versículo 2: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, Deus institui que aquele momento, aquele mês que estava se iniciando ali em Jerusalém, em Israel, e naquele momento no Egito, tá? Então, esse momento aqui que Deus está instituindo, o povo ainda está no Egito, mas essa celebração da Páscoa acontecia depois disso, ano após ano, em Jerusalém. E isso acontece também lá no Novo Testamento, exatamente no momento em que eu tô falando para vocês que Jesus também passa pela festa da Páscoa. Então, ali em Jerusalém e entre o povo de Israel, isso depois aqui de Êxodo 12 começa a acontecer frequentemente, ano após ano, no mesmo mês, que a gente vai ver aqui que o primeiro mês do ano, no calendário judaico, no calendário de festas judaicas, é o mês, esse primeiro mês que eles chamam de mês de Nissan, ou mês de Abib também, tá? Então, ou Nissan ou Abib é o nome desse primeiro mês do ano, que tá mais ou menos entre março e abril. Não tem um dia exato, depende muito do calendário deles lá. Cada ano cai mais ou menos entre março e abril no nosso calendário, tá? Então, o calendário deles lá, eles se baseiam por esse mês de Abib ou mês de Nissan, que é a mesma coisa, o mesmo mês. E esse mês seria, então, Deus está dizendo que esse mês seria o primeiro mês do ano. Eles começariam a contar o ano deles, o calendário judaico, o calendário de festas judaicas, a partir desse primeiro mês, que é o mês de Abib, o mês de Nissan. Uma curiosidade maravilhosa que eu vi há pouco tempo atrás
é que esse mês, no calendário judaico, no calendário de Israel, nada mais é do que o 7º mês no calendário deles. Então, começa pelo número 7 e vai diminuindo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, esse mês de Nissan, esse mês de Abib, é o 7º mês dentro do calendário lá de Israel, lá de Jerusalém, tá bom? Eu não tenho esse estudo aprofundado ainda, mas o que eu percebi é que nada é por acaso, nada é sem sentido quando nós falamos da palavra de Deus. Eu encontro tanta perfeição dentro de cada passagem, dentro de cada versículo, que cada dia que eu leio a palavra de Deus e que eu me aprofundo um pouco mais nesses estudos, eu fico mais apaixonada por tudo que Deus já fez e o que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer. Então, o que Deus estava instituindo aqui, através desse ensino e dessa instituição da Páscoa, e dizendo ao povo de Israel, ao povo que estava escravo ali no Egito, e durante todos os outros anos seguintes, era que a partir do número 7, que é um número de finalização, né? O mundo foi criado em 7 dias, no 7º dia Deus descansou e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de número 7, a gente fala de um número completo, de um número exato de Deus, tá? Existem várias explicações sobre o número 7, não é o caso aqui, isso foi só uma curiosidade que eu identifiquei há pouco tempo e aí eu decidi compartilhar aqui com vocês para a gente iniciar esse estudo dentro de Êxodo 12, tá? Então, o mês de Nissan, o mês de Abib, que ou é uma coisa ou outra, tanto faz, é o mesmo mês, entre março e abril, é o 7º mês. Então, é como se Deus estivesse dizendo, no número 7 está completo toda a plenitude daquilo que eu vou iniciar, daquilo que eu vou começar a fazer. Então, vocês vão entender isso que eu estou dizendo também, porque Deus diz que é para eles a partir desse dia, né? Durante aqueles 7 dias que eles vão ficar com o pão sem fermento, eles não podem ter trabalho mais nenhum, eles não podem trabalhar, eles não podem fazer nada. O que Deus estava mostrando através disso é que o povo, a partir do momento em que eles participassem da Páscoa, que eles participassem dessa salvação, não haveria mais nada a ser feito, tudo está completo, queridos. Através de Cristo, todas as coisas estão completas. Elisângela, o que você está querendo dizer com isso? Posso dizer para vocês que se você me acompanhar aqui nos estudos, você vai entender esse ensinamento quando eu falar sobre o sábado, sobre o Shabat, no hebraico, né? Sobre o sábado. Por que Deus institui o sábado como um dia de descanso? Elisângela, é para nós também termos esse costume como os judeus têm do sábado? Não. Vocês vão entender isso na aula sobre o sábado. Acompanhem aí os vídeos que vocês vão acompanhar isso. Mas eu posso dizer para vocês que Deus instituiu o 7 como um tempo final, ou ao mesmo tempo o início de uma nova etapa para o povo de Deus. Então, por isso que ele diz que no 7º mês, que era o mês de Nissan, o mês de Abib, seria o primeiro mês para o povo de Deus, seria o primeiro mês para o povo de Israel, seria o primeiro mês para todo aquele que passasse pela Páscoa, que participasse da Páscoa. Então aquilo era um marco, era um início, era um ponto final para uma etapa e um início de uma nova etapa. Então era isso que Deus estava dizendo. O 7 é o fim para uma coisa e o início para outra, vamos dizer assim, tá? Para que vocês me entendam. Então Deus estava dizendo para Moisés e para Arão: este será o primeiro mês do ano para vocês, das festas que vão se iniciar, das festividades que vocês vão começar a comemorar anualmente. Então, o início das festas para o povo de Israel e para nós hoje, como simbologia, é o mês de Abib, o mês de Nissan. É o início da festa da Páscoa, ok? Que acontece, então, nesse primeiro mês do ano para eles lá, que é entre março e abril, ok? Aí Deus continua dizendo assim, no versículo 2, versículo 3.
digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. E se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Então Deus institui, pede para que nesse primeiro mês do ano, que é esse mês de Abib, que é o 7º mês, como eu falei para vocês no calendário lá, mas começa aí as festividades de Israel, ele diz assim, agora é o primeiro mês do ano, no 10º dia, toda a família, todo sacerdote da casa, todo homem, todo pai de família vai pegar um cordeiro ou um cabrito e vai separá-lo, vai colocá-lo à parte. E esse cabrito tem que ser, vamos continuar a leitura aqui? Versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano e sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Então, mais uma vez, nós temos aqui outra simbologia que se completa. Então, o número 10. O número 10 é outro número que é importantíssimo dentro da palavra de Deus para nós. Existem inúmeros entendimentos, ou nós podemos lançar esse número em diversas simbologias dentro da palavra de Deus, mas um deles que eu creio ser importante nesse momento é que nós temos o 7 com o 3, que casam o 10. Então Deus está dizendo assim, que tanto o 7, que já é um número completo de Deus, mais o 3, que é da própria Trindade, completam o 10. Vocês podem ver que nós temos 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, várias coisas dão uma simbologia, dão uma plenitude das coisas com o número 10. Tá? Então, o 10 também é outro número muito importante dentro da palavra de Deus. Então, Deus diz que ao 10º dia, essas famílias deveriam separar esse cordeiro e esse cabrito deveria estar separado. Quando ele fala em separar, o que é que essas famílias tinham que fazer então com esse cabrito e com esse carneiro? Ou com esse cordeiro ou com esse cabrito, perdão. Eles deveriam pegar ao 10º dia e guardar esse animal, de preferência até dentro das suas próprias casas. Eles deveriam guardar em um lugar separado, fora, né, do rebanho, fora dos outros animais. Porque durante esse período, durante esses próximos dias que iam vir, esse animal deveria ser, então, inspecionado. Totalmente, esse animal deveria ser totalmente inspecionado. Por quê? Porque Deus está sendo claro de que esse animal não poderia ter nenhum defeito. Esse animal teria que ser 100% perfeito. Alguma alusão ao nosso Cristo, alguma alusão sobre o Cristo perfeito, sobre o Cordeiro de Deus. Então Jesus também era perfeito, não havia defeito nele, não havia pecado. Era isso que Deus estava trazendo como simbologia aqui com esse animal. Esse animal deveria ter no máximo 1 ano e ser um animal sem defeito. Então ele deveria ficar do dia 10 até o 14º dia. Vamos continuar a leitura para vocês verem aqui, ó. Versículo 5, volta um pouquinho comigo. O animal escolhido será macho de 1 ano e sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Versículo 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Ok? Então, esse versículo 5 está falando para nós que o cordeiro tem que ser sem defeito, que ele tem que ser, então, completo, total, inteiro, saudável, são, íntegro. Então, esse animal, durante esses próximos dias que nós estamos vendo aqui, que é entre o 10º dia e o 14º dia, então nós temos aí 4 dias que esse animal está sendo guardado.
Eu anotei aqui pra gente, por isso que eu tô lendo. Ele deveria ficar confinado. Esse animal ficaria durante esses 4 dias, do 10º dia, que é o dia que ele seria, então, escolhido, até o 14º dia, esse animal deveria ficar guardado em um confinamento para que ele fosse inspecionado. Querido, eu posso te afirmar, se você for lá para o Novo Testamento, se você for lá para a última semana de Jesus, estudar em paralelo essa passagem, nós vamos ver exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus foi preso ao 10º dia desse primeiro mês, do início da Páscoa, ele foi preso, e aí depois dessa prisão, ele ficou esses 4 dias também sendo julgado. Então, o cumprimento de Êxodo 12 começa a aparecer para nós através da última semana de Jesus. Se você pegar o estudo e fizer um paralelo, quem quiser esse estudo, eu tenho alguma coisa também aqui em apostila separada sobre a última semana de Jesus, né? Sobre esses últimos momentos de Jesus. Ou se você colocar aí no Google, vai aparecer também a última semana de Jesus, que seria essa última semana entre a prisão e a morte de Jesus. Então, nós temos aí no 10º mês a prisão de Jesus, e durante esses próximos 3, 4 dias, ele vai ser julgado, não só por um governador, mas por mais de um, porque eles tentavam procurar em Jesus a causa dele estar sendo preso e deles estarem querendo a crucificação de Jesus. E durante esse período, a palavra diz que Jesus não fez defesa contra si. O cordeiro foi mudo para o matadouro, a palavra fala, né? Então, assim, Jesus, durante o período entre a sua prisão e a crucificação, ele fez exatamente como esse cordeiro aqui, que em Êxodo 12 era guardado para ser sacrificado ao 14º dia, que seria o dia em que toda a comunidade de Israel sacrificaria esse animal para fazer o início da Páscoa acontecer. Então, vocês estão vendo como a palavra de Deus, ela traz com tanta clareza, com tanta nitidez para nós, o que Jesus fez ali na cruz já estava descrito desde a primeira libertação do povo de Israel do Egito. Deus já estava mostrando o que ele faria, o que seria esse processo de resgate, o que seria esse processo de redenção. Então, entender a palavra, para que a gente possa entender o que aconteceu comigo e o que aconteceu com esse povo, faz toda a diferença para nós, queridos. Vamos continuar caminhando aqui? Então, eles diziam aqui no versículo 6, no finalzinho dele, né? Vamos pegar o 6 inteiro. Guardem-no até o 14º dia do mês. Então, ele deveria ficar esses dias confinado para que ele fosse examinado e fosse visto se não havia defeito nesse cordeiro ou nesse cabrito. Jesus também foi julgado durante esses dias, procurando o defeito nesse cordeiro de Deus. E eles não acharam defeito, eles não acharam culpa em Jesus. O próprio Pôncio Pilatos diz: não acho culpa, por que vocês querem crucificar esse homem? E o povo, a comunidade de Israel diz: crucifica-o, sacrifica-o, né? Então eles queriam a morte de Jesus, mas tudo estava debaixo de um propósito, tudo estava debaixo de um plano de redenção, e graças a Deus por isso. E aí diz assim, no finalzinho desse versículo 6, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Queridos, se vocês olharem na palavra de Deus, na crucificação de Jesus, vocês vão perceber exatamente o momento em que Jesus foi sacrificado, foi crucificado, foi morto ao pôr do sol. Então, foi justamente depois de todo esse julgamento, depois de todo esse procurar de uma culpa em Jesus, Jesus é levado para a cruz, e a palavra de Deus diz que a morte de Jesus acontece ao entardecer, ao pôr do sol. Jesus cumpre
exatamente esse momento que Deus diria que o cordeiro deveria ser crucificado, deveria ser sacrificado, esse cordeiro. Então esse cordeiro não poderia ser sacrificado nem de manhã, nem meio-dia, nem à noite. Ele deveria ser sacrificado ao pôr do sol, às 6 horas da tarde, na viração do dia, ao pôr do sol. Então, isso fala muito comigo e com você a respeito dessa simbologia do que haveria de acontecer com Jesus. Então, Deus está mostrando exatamente o passo a passo do que aconteceria com o Cordeiro de Deus, com o próprio Filho de Deus ali na crucificação. Amém? Então, essa palavra imolar eu coloquei aqui para nós, né? Imolar no crepúsculo da tarde, imolar no pôr do sol, né? Era ao anoitecer, era ao pôr do sol, era o sacrifício, né? Essa palavra imolar aí desse versículo fala sobre sacrifício, fala sobre matar, sobre ser morto. Então, esse animal, esse cordeiro, esse cabrito deveria ser morto, ele deveria ser sacrificado naquele momento específico do pôr do sol. E ano após ano eles faziam esse mesmo ritual para que eles festejassem a Páscoa, eles se lembrassem exatamente desse momento, da primeira instituição, da primeira Páscoa que havia sido instituída ali ainda no Egito. Então, a Páscoa, a primeira Páscoa ou a principal Páscoa, ela acontece ainda no Egito. Elisângela, o que você quer dizer com isso? Nós celebramos a Páscoa quando ainda nós estamos no Egito. O Egito simboliza o mundo, o Egito simboliza o império das trevas, o Egito simboliza a nossa escravidão debaixo do jugo de Satanás. E a Páscoa, ela é celebrada exatamente nesse momento, quando eu e você ainda somos escravos, quando ainda nós não estamos libertos, quando ainda nós estamos debaixo do império das trevas, que eu acabei de ler no início da aula de Colossenses 1:13. Então, é ainda nesse momento, eu ainda não estou liberto quando eu celebro a Páscoa. Deus instituiu a Páscoa, mostrou isso ali para Moisés e Arão, instituiu essa Páscoa com o povo de Israel ainda escravos no Egito. Deus ainda não havia feito juízo sobre os deuses. Nós vamos ler um pouquinho mais abaixo, vocês vão entender isso. Estão compreendendo? Estão seguindo aí comigo? Vamos lá, vamos continuar. Versículo 7. Passem então, depois que esse animal foi sacrificado e morto, eles deveriam passar então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Então, depois que o animal é sacrificado ali, né, Moisés institui isso, que eles deveriam sacrificar esse animal. E eu fiz um estudo um pouquinho mais apurado. Geralmente esse sacrifício era feito à beira da porta. Esse sacrifício era feito, sabe quando você dá um passo para fora da sua porta, da porta da sua casa? Esse animal era sacrificado ali, na beira da porta, assim que você sai da sua porta, da porta para fora, em seguida ali, né? Bem na entrada da casa do povo ali. Era sacrificado ali.